as alternativas, aí eu não veio, não, o trabalho. Entendi. Você está se referindo à atividade dessa semana, não é? Para entregar, que era para entregar hoje. Entendi. Só um momentinho, pessoal. Deixa eu tirar o volume desse camarada para ele não ficar enchendo o saco da gente. Pronto. Muito bem. Aproveitando a fala da Valéria, eu já quero perguntar aos colegas que estão aqui com a gente, a Flávia, o Luiz Arthur, deixa eu ver mais, a Valéria e o Luiz Macário, além da Dani, eu havia perguntado a ela, e agora a Andreina também, me digam no que eu posso ajudá-los na aula de hoje. Tá certo? Essa é daquelas aulas onde o aluno ele vem, como por exemplo, a Valéria, ela acabou de dizer, eita, professor, olha, eu estou com dificuldades de chegar lá na alternativa correta. Pois bem, qual é a questão que gerou isso? Porque aí eu quero resolver algumas delas, tá certo? Para que a galera se sinta razoavelmente segura para se juntar com o seu parceiro, com a sua parceira e fazer a verificação das aprendizagens desse conteúdo, tá certo? Então vamos começar. Me digam aí. A Valéria pode começar, já que você mencionou, Val, a sua dificuldade. Qual das questões você gostaria que eu resolvesse? A terceira. Ô, professor, essa avaliação é para entregar hoje também? Não. Todas as atividades que a gente passa, isso, a galera tem um prazo de uma semana, tá certo? Que aí a galera, não é? Assim, vejam, se tivéssemos na sala de aula da FAM, o que é que aconteceria? A gente, deixa eu receber aqui, a gente é a Priscila, né? Pronto. O que é que a gente faria? Após a aula, pronto, Pedro também está com a gente. Eu deixaria a galera para trabalhar os exercícios, correto? Então, o interessante é, terminou a aula, então, não desliga tudo e vai descansar ainda não. O interessante é a galera continuar, não é? Por exemplo, se hoje tem avaliação, beleza. Então, é interessante que as duplas já combinem para, após a aula do professor, a dupla já dá uma olhada na avaliação. E aí vocês vão, né, começar a montar estratégias. Eita, eu fico com as duas primeiras questões, eu fico com as três últimas e por aí vai. E aí a galera já vai trabalhando. Depois entra em contato. Olha, eu já desenrolei aquela, você fez aquela, enfim. Tem uma estratégia para exatamente administrar o tempo. Né? Se a galera, após a aula, já desenrola algumas questões, puxa, uma semana vai ser muito tempo. Agora, se vocês deixam para não é fazer tudo no domingo ou não é na própria quarta-feira da outra semana, e aí acumula e gera dificuldades nas aprendizagens. Então, eu percebo muito que, assim, boa parte de vocês tem essa dificuldade na administração do tempo. Né? Então, eu dou sempre um prazo de uma semana para que vocês consigam resolver esse problema, tá certo? Evitem, por exemplo, eu percebo, alguns de vocês sempre têm entregue alguma atividade, mas depois do prazo. É claro que a gente aceita, fica lá na sala, tá? Mas isso mostra que quem entrega depois do prazo está com alguma dificuldade com relação à administração do tempo, tá? A menos que seja uma dificuldade com relação ao Google Classroom, né? Alguns disseram que, eita, professor, eu tentei enviar, não consegui, mas isso a gente resolve. Tá certo. Então, Valéria, ela acaba de pedir para a gente, pessoal, trabalharmos a terceira questão. Então, deixa eu já colocar aqui o nosso quadro branco. Vocês já estão vendo aí. Deixa eu ver, tem alguém pedindo a entrada? É o Wellington. Olá, Priscila, boa noite. Professor, essa atividade já é parte da prova? Veja bem, com relação à nota, a gente vai fazer assim, Pri, eu ainda vou ver, não é, com a coordenação da FAM,
qual é a ideia deles, tá certo? Se eles disserem, não, professor, fique à vontade. Bom, se eu tiver carta branca, então sim, isso já vai contar como um pedacinho da P2, tá certo? Para não ficar aquela, Priscila, de uma prova só ter aquele peso enorme. Não, o ideal é que seja a prazo, parceladamente, tá joia? Tá bom, obrigada. Beleza, querido. Então, vamos lá. A primeira questão, ela foi solicitada aqui pela nossa amiga Valéria, e aí eu já vou colocar para minha galera aqui na tela, ó. Deixa eu ver. Isso. Pronto, deixa eu ver se está legal. Ah, tá massa, a galera consegue ver bem. Muito bem. Terceira questão da nossa atividade da semana. Então, vamos lá. A questão, ela fala sobre um investimento de 72 mil pila que foi aplicado durante 6 meses. Tudo bem. Então, a gente já vai fazendo as nossas observações, não é? À medida que a gente faz a leitura, você já pega aí o seu lápis, a sua caneta e faz os seus rabiscos, assim? Tudo bem, então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Deixa eu só colocar esse camarada para cá. Isso. Aí o que é que acontece? 72 mil reais, pessoal, dinheirão, hein? Tá aqui. Esse é o nosso capital. Esse capital ele foi aplicado durante 6 meses a uma taxa de juros efetiva de 1,2% ao mês. Ok. Então, aqui você tem a sua taxinha, tá certo? Período em meses, taxa ao mês, tudo certo. Nenhuma preocupação. Continuando. Considerando uma inflação de 0,3%, opa, isso também é um outro dado. Então, deixa eu destacá-lo aqui, porque nós iremos precisar dessa informação. Ó. Esse camarada daqui é a nossa inflação. Bom, se é a nossa inflação, minha gente, deixa eu colocá-la em destaque, porque a gente também vai usar essa informação. Inflação, usamos o I maiúsculo. Essa foi a taxa de inflação no mesmo período, né? Ou seja, durante 6 meses. E aí vem a pergunta, se essa é a inflação, pode-se afirmar que o investimento no período obteve uma remuneração real mais próxima de... E aí eu vou fazer o seguinte, para estimular a participação e também para eu já começar a verificar as aprendizagens. Né? Galera, de modo bem objetivo, essa questão ela pede o quê? Essa parada de remuneração real mais próxima. Remuneração real, ela pede o quê? A taxa real, né? Será que é a taxa, Val? Alguém concorda? Alguém discorda? Vamos lá, eu quero colocar uma letrinha aqui. Qual é a letrinha que eu devo colocar? Se você faz um investimento, o que você ganha? Perfeito. São os juros, né? Opa, deixa eu ver, alguém está pedindo entrada, é o Charles. Pronto, Charles está aceito. Tá certo, minha gente. então, show de bola. Temos aqui todos os ingredientes para começarmos a cozinhar. Pois não, quem fala? Já sei. Foi eu, a Valéria, já sei que errei. Foi nessa interpretação mesmo. Por isso que deu errado a minha conta. Pronto, foi na interpretação. Não tem problema. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar na mão de vocês e não vou nem apresentar a calculadora, a menos que alguém tenha dificuldades, tá? Vamos lá. Deixa eu ver. Eu vou colocar aqui, ó. Tudo bem. O montante, embora que eu poderia usar a fórmula dos juros também, né? Mas como a fórmula dos juros, a máquina dos juros, talvez seja um pouquinho mais trabalhosa, não é? Eu vou fazer o seguinte, a gente calcula o montante e depois subtrai o capital. E aí o que vai sobrar é exatamente os juros, tá certo? Então vamos lá, calculadoras apostos, vocês vão fazer a seguinte continha para mim, ó.
R$ 72.000 vezes quem? Vezes o fator de crescimento, né? Isso, 1 mais a taxa a gente colocou ali 1,2%, ou seja, isso é isso é não estava certo, né? 0,12, isso tudo elevado ao período, que é de 6 meses, e aí você vai obter o seu montante, tá certo, pessoal? Mas tem um detalhe, o detalhe é que há uma influência inflacionária. Se há uma influência inflacionária, então há um parasita que vai pegar esse teu montante e vai tirar um bocado. Esse parasita, ele é definido pelo fator, não é de aumento inflacionário, ou seja, você vai chegar aqui, ó, e colocar também dividido por 1 mais... Opa, tem alguém pedindo entrada, é a Lucivânia. Pronto, a Lu também está aqui com a gente. Aí você coloca a sua taxa de inflação, que é de 0,0. Agora sim, teremos mais um 0, né? 1, 2, isso. Tudo isso elevado a 6 porque você tem a taxa de inflação no mesmo período. Tá certo? Ângela também está aqui com a gente. Muito bem. Valéria está com a mãozinha levantada. Você quer falar ou ainda é devido à sua primeira participação, Val? Não, quero falar. Quando a questão é uma fala real, porque tá falando a remuneração é real, mas tem outras questões que falam de outra forma que o nome real. Sempre fala referido aos juros real ou tem uma taxa real? Isso. Veja, quando se refere a palavra, o adjetivo real, né, ele, em outras palavras, ele quer dizer o seguinte: olha, o que na verdade, o que na realidade aconteceu é o quê? Ora, se é assim, então eu posso perguntar qual é a taxa que aconteceu na realidade? Entende? Qual é a remuneração que aconteceu na realidade? Tá certo? Então, qual é o montante que aconteceu na realidade? Então, assim, esse adjetivo ele pode ser aplicado a todos os conceitos que a gente tem trabalhado. Tá certo, Val? Ok. Pronto. Bom, aí é com vocês. Vamos lá. Peguem, por gentileza, as calculadoras e façam as continhas. Eu quero saber só o resultado desse montante, porque aí, ó, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse camarada. Cadê? A gente vai pegar esse camarada e a gente vai calcular o que, na realidade, o investidor aqui, ele recebeu de remuneração, que vai ser quem? Vai ser esse montante menos o capital de R$ 72.000. Tá certo? Vamos lá, 10 segundinhos para vocês calcularem e me dizerem. Professor, o meu deu 64.772,7331. Não sei se está certo. Pode falar, professor. Pois não, Dani, fala aí. O meu deu 75.964,38. Observe, Dani e Val, principalmente a Val, observe como o montante da Daniela. Eita, tem algum microfone aberto aí que está atrapalhando. Vejam aí. Quem é que está com o microfone aberto? É o Nicolas. Nicolas, por gentileza, o seu microfone, querido. Prontinho. Eu ia dizer o seguinte, olha só, Val, observe como a resposta da Dani, ela é mais realista, não é? Ela faz mais sentido, porque, veja, como é que você vai botar 72 mil numa aplicação e depois 6 meses só vai ter 60 e poucos? Ora, na verdade, isso não é aplicação, isso é roubo, né?
Percebe? Então, de fato, o montante ele tem que ser maior do que o capital. Tá? Então, a Dani falou 75 mil e alguma coisa. Faz mais sentido. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu quero 3 confirmações para eu poder colocar aqui. Vamos lá. Temos aqui a resposta da Daniela e a resposta da Valéria. Me parece que a da Daniela é a mais realista. Então, a Valéria vai fazer novamente. Eu estimulo para que a Dani também refaça. Quando a gente encontrar 3 alunos diferentes com a mesma resposta, aí a gente confirma. Vamos lá, 10 segundinhos. E aí, pessoal? Onde estão as respostas? O silêncio da galera significa o quê? Estão com dificuldades de calcular esse brinquedo aqui, não? Ou... Eu estou refazendo. Certo. Ok, então... Quem for descobrindo a resposta, vai me falando, tá certo? Para que a coisa fique dinamizada. Ou... Alô? Oi, quem está falando? É a É Ângela? a... Pois não. E aí? Eu fiz. A resposta eu quero passo a passo. Não, só me diga a resposta, tá joia? Bom, o montante em 6 meses deu 75.964, aí 37,57,3. Aí depois eu subtraí o montante menos o capital, que deu 3.964, aí vírgula 37,57,33. Joia, muito bacana. Então eu já vou colocar aqui, ó. Porque isso, a Dani, ela descobriu, ela havia descoberto o mesmo resultado. Então, 75.900, foi isso não? Isso. 964, né? E ainda tinha uns quebradinhos. Pronto, eu vou ignorar os quebradinhos, porque eu estou percebendo que aqui nas alternativas a questão pede o valor mais próximo. É o José Daniel. Isso. Cuidado com os microfones, viu, pessoal? Senão quebra a gente. Tá legal, pessoal. Bom, e aí a Ângela, ela já fez a conta, né? Ela pegou os 75 mil, tirou os 72 e, de fato, ó, só em a gente comparar, a gente já chega, não é no resultado, que é a letra alternativa C. Em torno de R$ 3.964 é o juro, é o que foi acrescentado ao capital. Certo? Muito bem, primeira questão resolvida. Vocês querem pedir mais alguma? Ou já querem ir para a avaliação? Boa noite, professor. Faça 4, pelo amor de Deus, que eu quase endoido com ele. Vamos lá. Daniel. A Tati falou e o Daniel. Pois não, Daniel. Eu queria tirar uma dúvida com o senhor. É o seguinte: se for ao mês ou ao ano, tem alguma diferença assim, não, né? Se for ao período. Vamos lá, Daniel. Se a questão ela dissesse assim para a gente, olha, esse capital, não é? Ele foi
aplicado por um ano, tá certo? E aí você teria aqui uma taxa mensal e um período anual. Como a gente está trabalhando com juros compostos, né, a inflação, ela também é um assunto que a gente trabalha, sobretudo com juros compostos, a gente trabalha com juros simples também, mas nas questões oficiais de matemática financeira você nunca vai ver a taxa de inflação aplicada no regime de juros simples. Pode acontecer, mas é muito raro. Tá certo? Então, você tem aqui juros compostos. Beleza. Aí você vai começar a trabalhar o seguinte, peraí, o período é um ano, mas a taxa é mensal. Então, eu preciso transformar essa taxa numa taxa anual. E como que eu faço isso? Aí você vai usar aquela maquinazinha, não é? Que transforma taxa mensal em taxa anual e vice-versa. Aquela que nós vimos lá no assunto de taxas. Tá certo, Daniel? Mas observem que nessa atividade... tá bom. Beleza. Eu nem assim fiz questão de colocar, não é uma divergência entre taxa e período, exatamente para o pessoal focar nas aprendizagens da inflação, na maneira de trabalhar com a inflação, tá certo? Mas, enfim, claro que pode acontecer. Bom, vamos lá. A Tatiana, ela pediu para a gente a quarta questão, não foi, Tati? Foi, professor. Ô, dificuldade, viu? Eu quase que endoidava aqui com ela. Faltou pouco, professor. Não consegui, não. Foi? Pronto. Eu sei de uma coisa, viu, minha gente? A Tati, ela é amiga da Elô, não é? E a Elô, eu acho que ela não está aqui entre nós ainda, ela está com uma luta muito grande com o papai dela, né? E que Deus a ajude nessa luta, para que tudo dê certo. Mas a Elô e a Tati são choronas. Mas quando chega no resultado, as negonas se saem super bem. Então, o chororô, ele é válido. Por quê? Porque no final das contas, a galera se dedica e se sai muito bem. Mas vamos lá, vamos ajudar essas meninas nas dificuldades delas. Deixa eu colocar aqui a questão. O senhor bem que viu que até perguntar, eu perguntei, até ajuda os universitários, Tatiana solicitou, tá vendo? Mas que beleza, muito bem. É verdade, viu, Tati? Olha só, essa questão, ela é aquela que lá na aula passada, o que foi que eu fiz? Eu disse assim, olha, pessoal, lá no formulário existe só um momentinho, existe desculpa, pessoal, existe eu me perdi aqui, só um momentinho. Pronto. Eu estava dizendo, aula passada, eu havia mencionado para vocês esse termo aqui, deixa eu achá-lo. Isso, ó, taxa média, tá certo? Essa parada de taxa média, tem alguém pedindo a entrada, é o Micael. Pronto. Esse conceito de taxa média, eu coloquei lá no formulário, não é? Eu expliquei para vocês que iria aparecer uma raiz, tá certo? Eu posso até retornar aqui, porque vai que... deixa eu colocar de novo para vocês verem. Ó. Vai que algum dentre vocês esqueceu ou não assistiu novamente à aula, pelo menos na parte em que eu falava sobre taxa média. E aí deixa eu colocar aqui para vocês. Assistiram, foi? Pronto. Pronto, cadê? Isso aqui, ó. Vou colocar agora o formulário para vocês, ó. Olha só. Se liguem. Aqui no formulário, se vocês observarem bem, nós colocamos o seguinte.
Cadê? Isso, taxa. Taxa é o quarto ponto, né? O quarto tópico. Aí aqui, isso, olha só. Aqui eu coloquei essa observação, minha gente, ó, que eu estou destacando aqui no vídeo de vocês, na tela de vocês. Algumas questões exigem um conceito de média geométrica, são as questões sobre taxa média. Então, ao apertar aqui, ó, observe o cursor do mouse, você será dirigido, você vai sair do meu site, vai para o site de um outro professor, não é? Onde eu achei o material dele bacana, autoexplicativo, e lá ele comenta exatamente isso que eu vou colocar aqui para vocês. Olha só, pessoal. Professor, como é que eu calculo essa ideia de taxa... Cadê o nosso quadro branco? Sumiu? Oxi. Aqui. Professor, como é que eu calculo essa parada de taxa média? Cara, super tranquilo. Deixa eu mostrar para vocês. Olha, a taxa média, eu vou colocar assim, ó, IM, nesses casos, não é? Onde você tem um bocado de taxas, olha o que você faz. Você pega essa formulazinha e lá, como eu disse, o professor é um textozinho, tá? E ele tem umas 2, 3 questões resolvidas semelhantes a essa. Ele apresenta para vocês. Você vai pegar os fatores de crescimento de cada taxa. Então, eu vou colocar assim, ó. A primeira taxa, eu vou chamar essa taxa aqui de inflação 1, essa de inflação 2, tá certo? E por aí vai, ó. Tá? Muito bem. Então, você vai pegar 1 mais a inflação 1, vai multiplicar pelo fator de crescimento da inflação 2, tá certo? E por aí vai, ó que beleza. Até a última taxa, que é essa de 1000%. Então, são 5 taxas, correto? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Essa será aí 5. Ah, tá bem. Então, quando você fizer isso, ó, aí você vai pensar assim, puxa, eu tenho 5 taxas e eu vou ter que trabalhar com essa forma, mas me diga, se são 5 taxas, qual vai ser o índice do radical? O índice do radical corresponde à quantidade de fatores, de taxas. Se são 5, aqui você vai ter que colocar uma raiz quinta. Ô, professor, se fossem 2 taxinhas, então seria uma raiz quadrada. 3, raiz cúbica, e por aí vai. Tá certo? Alguém solicitou entrada? Não, tá. Então, super tranquilo. Tá? Por quê? Porque agora, ó, vamos lá, eu vou iniciar a questão para a Tati e os demais poderem concluí-la. Vamos lá, substituindo aqui, minha gente. 1 mais a primeira taxa de inflação que aparece, 5,2. Isso daqui vai dar 1,052. Sim ou não? Avaliem aí. Sim. Porque aqui é 0, não é? 0,052. Mais 1,052. Perfeito. Muito bem. Segunda taxa, 120%. Cuidado. Deixa eu só colocar aqui, ó. Esse 120%, a galera não pode se atrapalhar, não. O que é 120%, pessoal? 120%, na verdade, é a mesma coisa que 1,2. Eita, é verdade, professor. Aí, se você soma 1 mais 1,2, então você vai obter exatamente 2,2. Percebem? Eita, pega mesmo, ó. Tá bom, aí continua lá. Vezes a terceira taxa. A terceira taxa é negativa. Eita, professor, tem inflação negativa? Tem. A inflação negativa, na verdade, é o oposto da inflação. Em vez de ela ser um parasita e diminuir o teu montante, ela ajuda a aumentá-lo. Então, como que eu escrevo isso? Veja, você vai ter 1 mais essa taxa. Na verdade, você vai ter 1 menos essa taxa. Então, pera lá. Como essa taxa daqui, pessoal, deixa eu colocar aqui também. Ela vai ser de menos 0, o quê? 0,43. Pensa comigo. 1 menos 0,043.
vai dar um valor positivo, porém quebradinho também. Né? Vai dar 0, é o quê? 957. Ah, beleza. Tranquilo. Professor, por que deu esse valor? Porque você tem uma taxa negativa. Em vez de você fazer 1 mais 0,043, o que daria 1,043, não, você vai fazer 1 menos 0,043, o que vai te dar 0,957. Ah, e por aí vai, pessoal. Ó, aqui você vai ter, não é 0%, então vai ficar só 1. E 1 mais 0 é 0, perdão, 1 mais 0 é 1, né? Então você não vai subtrair nem acrescentar nada ao 1. Aí vai dar 1 mais 0, continua 1, permanece 1. Muito bem. Vezes, aí você tem 1000%. Cara, o que é 1000%? É 1000 dividido por 100, isso equivale a 10. Ora, mas 1 mais 10, você vai obter 11. Ah, eu coloquei entre parênteses só por uma questão de associação, mas observem que não é necessário, né? Os parênteses só são necessários quando você tem aí uma soma, tá certo? Quando você tem... Ô, Hendrickson, aí nesse caso aí, quando a gente já faz essa somatóriazinha aí, divide as porcentagens que você fez, a gente não precisa colocar entre parênteses não, né? Isso, exatamente. Não é necessário. Só se aparecesse algum fator negativo, né, Tati? Aí era interessante colocar para a galera não confundir os sinais. Ah, certo? entendi. Mas Beleza. quando é mesmo sinal, não precisa colocar parênteses não, né? Não, Como tá nesse caso aí, né? Quando tudo é positivo, como é o caso, a gente não Deixa precisa... tudo sem parênteses. Isso. A Valéria... Tá vendo que eu tô ficando a mocinha? Não, você já é uma moçona. A Valéria quer participar? Quero. Explica de novo por que deu 2,2. Tá joia? Olha só, Val. A segunda taxa é de 12%. Perdão, de 120%. Tá? 120% é 120 sobre 100. Ah, é verdade. E quanto que é 120 sobre 100? Se a gente cortar aqui, ó, esse zero, ele corta zeros na matemática, dividir por 10, né? Aí você vai ter R$12 divididos para 10 pessoas, o que equivale a R$1,20 ou 1,2 real. Tá? Então, mas você tem 1 mais 1,2. Isso vai te dar 2,2. Em outras palavras, R$1 mais R$1,20. Isso vai te dar R$2,20. Tá certo? Ora, uma vez que... Tá, joia. Uma vez que vocês chegaram aqui, acabou a questão, porque, ó, pega a calculadora, multiplica esses 5 fatores, tá certo? E olha que bacana, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu estou vendo esse 1. Imagina que aqui fosse 0. Mas tem um detalhe que eu não posso deixar de mencionar. Essa fórmula, ela, do jeito que ela está, ela não vai te dar a taxa decimal, ela vai te dar a taxa já com fator de crescimento. Então, é interessante, ó, eu não deixar de dizer isso para vocês. Fora do radical, fora da raiz, deixa eu colocar de vermelho. O que é que a galera faz? Menos 1. Ou seja, calculou tudo isso, calculou a raiz quinta, calculei. Pronto, agora subtrai a uma unidade, para você ter a taxa na forma decimal. Tá certo? Fazendo isso daqui, a galera vai obter aproximadamente o quê? A resposta aqui é a letra D. Então, a galera vai obter alguma coisa perto de 89, 88, 87, de repente. Tá certo? Então, vou colocar aqui a alternativa D. Então, de novo, multiplicação, raiz quinta. Professor, por que raiz quinta? Porque são 5 taxas. Se fossem 6, raiz sexta. Se fossem 4, raiz quarta, e por aí vai. Tá joia? Então, foi só uma questão realmente de a galera ter a máquina certa diante de vocês, né? Oi. Certo. Ô, professor, Oi, Daniel. é o Daniel. Aí, então quer dizer que eu teria que subtrair por 1, né, no final?
Isso, negão, exatamente. Ah, Se você não era subtrair... porque Ah, desde pode que eu falar. tava com essa ideia já. Eu tava fazendo desse mesmo jeito, agora só que eu acho que não tava dando o valor por causa que eu não tava subtraindo por. Entendi. Na verdade, se você observar, o valor vai dar 1, próximo da resposta, né? Mas aí, por isso que Aham. vem a gente subtrair por 1 para dar exatamente a taxa no formato decimal, e aí, se multiplicarmos por 100, a gente vai ter a taxa percentual no formato de porcentagem. É. Beleza? Ok, pessoal? Posso empurrá-los para avaliação ou vocês querem mais alguma questão? Digam aí. Professor, eu posso fazer sozinho a avaliação? Poder pode, viu, Val? Mas, de novo, é aquela questão. Haverá momento para a galera trabalhar sozinha. Então, eu estimulo, não é? A cada um se organizar em dupla, um chama o outro, pede ou convida, para que vocês possam um ajudar o outro, já que quando chegar a data da atividade individual, por mais que alguém queira fazer, não é com alguém, a gente não vai permitir, tá certo? Então, mas é claro, fiquem, a galera está livre para trabalhar em dupla, mas isso não quer dizer que eu não vou aceitar trabalhos individuais, tá certo? Ok. Então vamos lá, deixa eu apresentar para vocês a nossa atividade. Deixa eu jogar vocês aqui para... Deixa eu jogá-los aqui para o Classroom. Isso. Muito bem. Cadê? Isso. Isso aqui, ó. Deixa eu dar uma aumentada para vocês visualizarem bem. Tá, então, tira dúvidas, já trabalhamos, não é? Algumas questões, e aí vem o momento de vocês, tá certo? Trabalho em dupla, eu vou colocar a partir de agora a atividade de vocês. Deixa eu só... Essa atividade aí para a próxima semana aí, professor. Essa atividade, ela é até a próxima semana, tá certo, campeão? A galera está recebendo o link a partir de hoje, e aí, como eu falei no início da aula, administrem o tempo, para não deixarem, não é, para a última hora, porque acontece que alguns podem ultrapassar o prazo, né? E como administradores, contadores, vocês têm que administrar bem aí o prazo dado pelo professor. A atividade está posta hoje. Para quando é? Até quarta-feira. Mas, claro, se quiserem terminar hoje, se fizerem amanhã, melhor para vocês, que vocês já ficam livres desta tarefa. Tá certo? Muito bem. Então, atividade posta. Eu irei agora fazer aquela nossa chamada bacana. Tá certo? Deixa eu colocar vocês aqui na tela enquanto eu faço a chamada, tá, minha gente? Maravilha. Deixa eu colocar aqui. Muito bem, vamos começar com o pessoal. Deixa eu digitar aqui. Perfeito. Com o pessoal de administração do 4º período. Isso hoje, dia 21 de outubro. Muito bem. Então, vamos lá. Meus amigos, a Amanda da Cunha se encontra.
Não. A Andressa Laranja. Também não. A Ângela Maria. Presente, professor. Joia. A Deisiane Caroli. Não, né? Ok. A Heloísa Maciel. Presente, professor. Pronto, legal. João Lucas Medeiros. Aqui, professor. Joia. O Luiz Arthur. Luiz Arthur não está. Matheus Ferreira. Presente, professor. Legal. A Priscila Fabiana. Oi, professor, presente. Joia. A Tatiana Maria. A Tati deu uma saída, não? A Valéria Maria. Presente. Beleza. O Wellington Professor, Darlan. a Tati está, viu? A Tati está, né? Pronto. Tá jóia. O Wellington Darlan. Presente. Jóia, Wellington. Muito bem. Fechamos o quarto período. Vamos conversar agora com a galera de contato. Oi. Quem já respondeu a chamada pode sair da aula? Sim, quem já respondeu, um abraço e boa atividade avaliativa, tá, pessoal? Professor? Oi, Tati. Eu estou aqui, que eu estava atendendo a ligação aqui de um segurado meu que me pediu assistência aqui no carro dele. Aí eu não respondi a chamada. Isso é uma corretora atenciosa, tá vendo? Em plena aula de matemática financeira, a nega está dando assistência ao assegurado. Muito bem. Vamos lá. Contabilidade, segundo período. Deixa eu ver. Isso. Alan Vitor. Andreina Regina. Presente. Joia. Carla Eduarda. A Daniela Raposo. Presente, professor. Joia. A Heloísa Moraes. O João Gabriel Silva Souza. Beleza. José Daniel da Silva Salvador. O José Daniel Salvador está, não? Moisés Barros. Moisés? Não. Micael Lucas. Presente, professor. Joia. Nicolas Araújo Rocha. Presente, professor. Legal. Muito bem. Fechamos aí com o pessoal do segundo período. E agora vamos ao pessoal do quarto período de contabilidade. Vamos lá. Ana Beatriz. A Ana Beatriz não está. A Anne Ashley. O Charles Geberson. Presente.
Ok. Flávia Araújo. Flávia está com a gente? Sim, professor. Presente. Isso. Joia, Flávia. A Gisele Oliveira. A Ingrid Vitória. O José Daniel dos Santos Oliveira. Legal. A Presente. Lucivânia. Beleza, Daniel. A Lucivânia. O Luiz Macário. Presente. Boa noite. Eu estava tentando ligar o microfone, porque eu não consegui. A Carla. Oi, Carla. Pronto. Tá jóia, querida. A Luiz Macário está. E o Pedro Paulo. Luiz está aqui. Luiz Macário. Boa noite, professor. Estou aqui. Pedro também. Beleza. Jóia, pessoal. Então, deixa eu só colocar aqui a presença na Carla, né? A Carla também está aqui com a gente. Carla Eduarda, do segundo período. Prontinho. Ok, pessoal? Professor, Ô, professor. pode ser em trio? E já ia perguntar, já. Vamos lá. Nem aguardei, não, gente. Opa! Pode Vejam ser, só. professor. O interessante é a Flávia que está falando? Né? Isso. Joia. Seria interessante, Flávia, que a galera desenrolasse, desenvolvesse essa atividade em duplo. Mas é aquela questão. Tem, não é? Aqueles parceiros que gostam de trabalhar juntos. Como é uma atividade coletiva, tudo bem, sem problema, tá certo? Podem fazer em duplas ou em trio. A Lucivânia, ela está com a mão levantada. Pois não, Lu? Ah, professor, porque a internet cortou. Aí eu não sei se o senhor ouviu quando eu falei presente. Eu ouvi. Ficou meio cortadinho, mas eu percebi que você estava aqui, viu, querido? E o microfone nem abria para mim falar, e o senhor não respondeu, não estava ouvindo nada. Eita. Mas aí eu percebi que você estava aqui com a gente. Dá para ver pelo quadro. Joia, pessoal? Então, boa atividade, caprichem, tá certo? E aí, semana que vem, a gente vai observar os resultados. Valeu, um abraço a todos, fiquem com Deus. Até a próxima semana. Tá certo. Boa noite, professor.